Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 20, nós vamos ler dos versículos 20 a 28. Mateus 20, versos 20 a 28, diz assim a palavra de Deus. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, louvado seja o teu nome, ó Deus. Nós te louvamos porque a tua palavra é viva e eficaz. E o evangelho do teu Filho Jesus é maravilhoso e vai de encontro direto ao nosso coração. E agora estamos diante da tua palavra, Pai, e te pedimos que o Senhor faça a tua voz ser ouvida neste lugar. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio dela, Senhor. Move-nos com teu Santo Espírito a te servir melhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A história é repleta de homens que foram contaminados por uma coisinha chamada mania de grandeza. Homens que fizeram todo tipo de coisa para ser grandes. Esse é um desejo comum do ser humano. O ser humano quer poder, quer liderar, quer dominar, quer ter autoridade sobre outras pessoas, quer ser reconhecido, quer receber honra dos outros, quer alçar voos mais altos, subir posições. Tudo isso é um desejo do coração humano. A palavra de Deus nos apresenta algumas pessoas e algumas ocasiões em que a vida seguiu desta forma, em que homens agiram segundo este anseio. Vale lembrar, por exemplo, de alguns homens que decidiram construir uma cidade com uma grande torre no meio que chegasse até o céu, para que o nome deles ficasse conhecido e eles não fossem espalhados sobre a terra. É possível lembrar de Nabucodonosor, que olhou para o seu reino, a Babilônia que ele construiu, e disse, olha que beleza que eu construí para a minha glória. É possível lembrar, por exemplo, do rei Uzias, que já tanto orgulhoso pelo sucesso do seu reinado, passou a cruzar os limites que Deus estabeleceu para o seu ofício, passou a oferecer incensos no templo, fazendo aquilo que Deus havia proibido para ele. Mas Deus tratou a soberba humana nessas ocasiões. Ele espalhou os homens de Babel, ele fez com que Nabucodonosor habitasse com os animais no campo, ele feriu o rei Uzias de lepra, porque Deus não aprova a ambição humana, o desejo humano pela grandeza. Esse tipo de ambição é pecado. O desejo de Deus é que nós reconheçamos a nossa própria falência e nos acheguemos até Ele com humildade. Até porque nós sabemos, o Evangelho nos diz que todos os homens são iguais diante de Deus e foram equiparados pela condenação do pecado. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando reconhecemos a nossa condição com humildade, aí sim nós podemos nos aproximar de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ao mesmo tempo, Deus ensina aos homens qual é a conduta que se deve ter para de fato se tornar grande. É fazer-se pequeno.
Ele faz isso enviando Jesus ao mundo, que se esvazia da sua glória, que assume a forma de servo, obedecendo à vontade do Pai. E por esse mesmo caminho de serviço devem andar todos aqueles que almejam a grandeza. É sobre isso que nós vamos tratar nessa passagem do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é chamado de Evangelho do Reino porque ele é focado em transmitir para uma igreja mista de judeus e gentios que Jesus é o rei prometido ao povo de Deus, é o descendente de Davi e que nele se cumprem todas as palavras dos profetas. Mateus expressa que Jesus veio estabelecer o reino do céu. E Mateus divide o seu evangelho em 5 seções que tratam de diferentes características desse reino, que embora ainda não seja pleno, já está entre nós. Na seção onde se encontra essa passagem, Mateus registra a última apresentação formal desse reino aos judeus e as mudanças que todos aqueles que entram nesse reino precisam vivenciar. Porque nesse reino, meus irmãos, nem tudo é como nós esperamos. No capítulo anterior, Mateus relata Jesus afirmando que o reino dos céus pertence às crianças, mostrando que aqueles a quem não se dá importância é que de fato são importantes para Deus. Relata Jesus desafiando um jovem a abandonar as suas riquezas para segui-lo, mostrando que mesmo aqueles que acham que estão aptos para receber a salvação, não podem recebê-la. E que sim depende do agir sobrenatural de Deus. No capítulo 20, Jesus conta uma parábola de trabalhadores na vinha, que ao final do trabalho acham injusto que o seu senhor lhes pague um salário igual a outros funcionários que tinham trabalhado menos. E Jesus diz que o tempo de serviço não conta para Deus, mas sim a promessa que ele fez. Logo após isso, Jesus chama os seus discípulos e diz que está indo para Jerusalém para morrer. Ele que era o libertador de Israel, como o libertador e enfrentar a morte. Embora os discípulos mesmo não tenham entendido essas palavras de Jesus, foi isso que ele falou para eles. Nós somos apresentados a um quadro em que a ótica pela qual o mundo enxerga Cristo está totalmente equivocada. E às vezes nós queremos enxergar a Cristo e o serviço a Ele da mesma forma, com os mesmos erros. Isso inclui, meus irmãos, o nosso desejo de grandeza, que só pode ser satisfeito por Cristo quando nós tomamos a atitude de servir como Ele serviu. Por isso, nós vamos meditar hoje sobre a grandeza de servir a Cristo. E em que consiste essa grandeza? Bom, em primeiro lugar, essa grandeza consiste em sofrer por Cristo, versos 20 a 23. O verso 20 nos diz: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. O versículo 20 inicia o relato nos apresentando 3 pessoas que se aproximam de Jesus. A primeira é a mulher de Zebedeu e os seus 2 filhos estão junto com ela. Nós sabemos que os seus 2 filhos são Tiago e João, que são discípulos de Jesus. Um dos primeiros discípulos, chamado junto com André e Pedro, quando eles estavam pescando. Essa mulher vem até Cristo e, reconhecendo a majestade, a divindade de Cristo, se prostra diante dele em adoração. E justamente por reconhecer esta majestade, reconhecer a autoridade e a posição de Cristo, ela vem até ele para pedir um favor inusitado, para não dizer fazer um pedido muito ousado da parte dela. No relato paralelo de Marcos 10, nós somos informados que quem fez esse pedido foram Tiago e João. Então aqui Mateus nos dá uma informação extra de que eles também usaram a mãe para tentar conseguir alcançar esse favor de Jesus. Esse favor não era nada demais. Era coisa pequena. Ela só pediu que no reino de Cristo seus 2 filhos se assentassem, um à direita e um à esquerda de Cristo. Somente. Coisa pouca. Mas, meus irmãos, esse pedido não era um pedido pequeno, era um pedido muito sério. Ela estava pedindo que as 2 principais posições de autoridade no reino de Cristo fossem dadas aos seus filhos. Quem está à direita do rei é uma pessoa muito importante. A Bíblia nos fala, por exemplo, em Hebreus, em 1 Pedro, em Marcos, que Jesus, após voltar ao céu, assentou-se à destra de Deus, à direita de Deus, e que ele recebeu autoridade sobre os seres celestiais. É o mesmo tipo de exaltação que esses discípulos estão pedindo. Eles querem uma posição de honra, eles querem exercer autoridade sobre alguém, eles querem receber domínio. O que eles querem é que nas mãos deles seja colocado poder.
A questão é que esse pedido revelou a ambição e a vaidade que estava no coração daqueles discípulos. E ele não podia ter vindo numa hora pior, porque nos versos 17 a 19 nós vimos Jesus claramente dizendo aos discípulos que estava subindo para Jerusalém para ser entregue à morte. Assim como todo mundo, aqueles discípulos não tinham entendido que a missão de Cristo, o propósito da vinda de Cristo ao mundo era morrer. E que o seu reino seria regado com o sangue do seu próprio sacrifício. Porque Jesus veio para sofrer e ser morto. Embora os discípulos ainda esperassem uma vitória militar sobre Roma. Exatamente por isso, Jesus responde no verso 22, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Vocês podem mesmo passar pelo que eu vou passar? Podemos. Podemos sim. Parece uma criança que não faz ideia do que está respondendo para o pai. Eles não faziam ideia do que estavam pedindo a Cristo. O ponto crucial, o ápice da obra de Cristo na vinda a este mundo seria beber o cálice da ira de Deus pelos pecados dos homens. Um cálice que ninguém mais poderia beber, e eles estavam pedindo pela mesma coisa. Nós queremos beber este cálice também. Eles já estavam pedindo autoridade, que estavam pedindo uma posição de grandeza, mas eles estavam pedindo a própria morte. Era isso que eles estavam pedindo. E Jesus questiona essa ousadia deles. Será que vocês têm capacidade de passar pelo que eu vou passar? Essa pergunta de Jesus poderia ser muito bem retórica. Porque é óbvio que homem nenhum tem capacidade de passar pelo que Jesus passou. Meus irmãos, nós não podemos experimentar uma gota sequer do cálice da ira de Deus contra os nossos pecados. Nós seríamos destruídos, nós seríamos aniquilados. O próprio Jesus chegou a pedir ao Pai que, se possível, afastasse dele o cálice. Porque ele estava muito angustiado, ele sabia o que o aguardava. Nenhum homem, meus irmãos, que tenha nascido ou venha nascer, pode enfrentar a ira de Deus. Este cálice somente Cristo poderia beber. Qualquer resposta afirmativa a essa pergunta era a resposta de uma pessoa que não fazia ideia do que estava falando. Mas é interessante que mesmo com tudo isso, Jesus responde aos discípulos que ele permitiria que eles bebessem do seu cálice, verso 23. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, ok, vocês também vão passar pelo que eu vou passar agora. Vocês também vão caminhar para a morte, como eu estou caminhando. Vocês também vão ser entregues para sofrer nas mãos de homens iníquos, como eu estou sendo entregue. Mas agora, os lugares à minha direita e à minha esquerda, eu não posso dar a vocês, porque eles estão preparados e reservados pelo meu Pai, para quem Ele quer dar. E, meus irmãos, nós sabemos muito bem o que aconteceu. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda, como motivo de vergonha, sendo equiparado a um criminoso, como exemplo público para aquele povo. E tudo isso já estava determinado pelo Pai. Tudo isso estava no eterno decreto de Deus. Não, esses dois lugares de honra na cruz, Ele não poderia dar para Tiago e João. Mas isso não significa que eles não iam sofrer, porque Jesus disse que eles iam beber do cálice. Lá em Atos 12, nós vemos que Tiago foi o primeiro a morrer, a mando de Herodes. Herodes mandou matar ele a fio de espada. E João foi perseguido pelo imperador Domiciano, foi exilado na ilha de Patmos e sofreu por causa da sua fé em Jesus. Mas a este ponto, os dois já sabiam, já tinham entendido que servir a Cristo e viver no reino de Cristo significava sofrer. Meus irmãos, Jesus não veio até nós para nos fazer grandes. Ele não veio até nós para exaltar o nosso nome. Ele não veio até nós para nos fazer dominar sobre a terra. Querer receber a autoridade de Jesus é dizer que não compreendeu o que significa ser um servo de Jesus. Quem acredita na história de que nós não podemos sofrer, que nós somos cabeça e não cauda, que Jesus quer nos honrar, quer nos colocar numa posição elevada, está negando não só o ensino de Jesus, está negando também a obra de Jesus. Jesus nos diz, quem quiser vir após mim tem que tomar a sua coroa, tem que tomar a sua cruz, negar a si mesmo e vir após mim.
Quem quiser seguir a Jesus tem que trilhar o caminho do Gólgota. Tem que trilhar a via do Calvário, tem que morrer para si mesmo. Não pode ter a própria vida como preciosa, porque Jesus não teve a própria vida como preciosa. Mas quem quer seguir a Jesus tem que entender que a vida de Jesus é o bem mais precioso que nós temos. O que nós aprendemos aqui é que nós não podemos servir a Cristo de fato sem nós estarmos prontos a sofrer por Ele. Para servir a Cristo, meus irmãos, nós precisamos ter consciência de que nós estamos diante do fio da espada o tempo todo. Nesse mundo perverso que nós vivemos, a qualquer momento alguém pode vir, tomar a nossa casa, tomar os nossos bens, a nossa família, até tirar a nossa vida. Você confia que o governo é pacífico? Os reis da terra estão contra o Senhor. A qualquer momento eles podem se voltar contra nós, mesmo nós tendo liberdade. E nesse momento nós vamos ter que dizer que estamos dispostos a sofrer pelo nosso Senhor. Porque se o mundo odiou a Cristo, também vai odiar a nós, que somos seus discípulos. Mas nós estamos dispostos a passar por tudo isso, porque é aí que está, de fato, a verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza está em que nós aceitamos passar pelo sofrimento, passar pelas perseguições, para que na nossa vida o nome de Cristo seja glorificado. Para que por meio do nosso exemplo o nome de Cristo seja anunciado e invocado, para que Cristo seja pregado, para que mesmo em face da morte, nós sejamos fiéis, porque os nossos nomes não precisam nem ser lembrados, contanto que o de Cristo seja pregado em nós. Não se iluda, meu irmão, você precisa abrir mão da sua vida, se você quer ser considerado grande por Cristo. Nós estamos meditando nessa noite sobre a grandeza de servir a Cristo. Nós já vimos que essa grandeza consiste em sofrer por Cristo. E em segundo lugar, essa grandeza consiste em servir aos irmãos, versos 24 a 27. No verso 24 nos dá um relato interessante. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Ao que parece, o desejo de Tiago e João também estava no coração dos demais discípulos, porque quando eles ouviram o pedido, eles se indignaram. E não pense, meus irmãos, que eles se indignaram porque acharam que aquele pedido ia de encontro ao Evangelho de Cristo, ou porque os seus conservos não estavam demonstrando humildade. Não foi por nada disso. Eles se indignaram porque não pediram primeiro, porque não tiveram a oportunidade de chegar até Jesus e pedir antes. Eles queriam a mesma coisa que Tiago e João pediram a Jesus. A verdade é que aquele desejo tinha contaminado todo o grupo. Cada um queria a sua porção no reino. Cada um queria a sua parcela de autoridade. Ninguém queria ficar de fora da distribuição de poder. E essa distribuição tinha que ser feita com base em mérito, com base em critérios bem estabelecidos, todos em comum acordo. Ninguém pode tomar a frente e ganhar no grito. Claro que a indignação daqueles discípulos foi geral. É difícil de aceitar, né, que aqueles 12 homens, depois de passarem quase 3 anos intensos com Jesus, ainda estavam com aquela mentalidade carnal, a mentalidade humana errada de autoridade, ainda não entendiam a necessidade de humildade, de abnegação, de renúncia. Os olhos deles ainda não estavam abertos para a necessidade da cruz. Por isso Jesus vai ensinar uma lição para eles, que está registrado nos versículos 25 a 27. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas Jesus usa uma figura muito simples. Vocês conhecem o mundo. Vocês sabem como é o proceder do mundo. Lá no mundo tem governadores, tem presidentes, tem juízes, tem prefeitos, tem vereadores, deputados. Tem todo tipo de político e autoridade sobre as pessoas. Tem juízes, tem promotores, tem desembargadores. E esse tipo de gente mata e morre para manter a autoridade. Esse povo faz de tudo para não perder 1 milímetro sequer de controle. Vocês sabem que na hierarquia do mundo, quem está em cima quer subir mais às custas dos que estão embaixo. E então ele diz: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será isso que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Jesus estava dizendo: no mundo que vocês conhecem é assim, mas entre vocês não pode ser assim. Vocês não podem agir igual ao mundo.
Tem que haver uma diferença. Essa não é a visão dos filhos do reino. Essa não é a visão dos discípulos de Cristo. Pelo contrário, vocês querem ser grandes? Vocês querem ser os primeiros? Muito bem, sigam o caminho oposto, assumam a posição do serviço. Sirvam uns aos outros. Um servo, meu irmão, não tem vontade própria. Tudo o que resta para ele é obedecer ao que o Senhor diz. E Jesus estava ordenando, façam uns dos outros seus senhores, se vocês querem ser tão grandes assim. Já pensou? Simão, um zelote, revoltado contra Roma, louco para pegar em arma e fazer uma revolução, para tirar Roma do poder. Ter que servir a Mateus, ex-cobrador de impostos, que por tanto tempo serviu a Roma. Imagina o que passava no coração dele. Imagina Pedro, tendo que servir a André, seu irmão, dizendo, eu tenho que servir a André? Eu pego mais peixe que ele. Como é que eu vou servir meu irmão? Que história é essa? Imagina como esses discípulos ficaram chocados. Mas é para chocar mesmo. Você conhece aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Jesus reescreve esse ditado, farinha pouca, o pirão do seu irmão primeiro, e não o seu. Aqueles discípulos queriam ser honrados, queriam ser reconhecidos, queriam ser exaltados, mas o caminho para receber tudo isso era muito diferente do que eles estavam imaginando. Ninguém daquele grupo tinha vontade de se esconder para que outro aparecesse. Na verdade, essa é uma das singularidades da mensagem de Cristo que mais escandaliza as pessoas. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ser grande com Cristo, mas poucos querem servir ao irmão. Todo mundo quer comer, mas ninguém quer lavar a louça. Todo mundo quer uma oportunidade de vir à frente e cantar um hino, mas ninguém quer limpar a igreja. Todo mundo quer o lucro, mas ninguém quer pagar o imposto. Não é verdade? Todo mundo quer ser lembrado, mas ninguém procura o irmão que sumiu. Porque todo mundo quer ser servido e não servir. Todo mundo quer a grandeza, mas não quer receber a grandeza como Deus quer entregar a grandeza. A verdadeira exaltação não vem dos homens, vem de Deus. E o critério que Deus usa para exaltar alguém é totalmente diferente do nosso. O grande no reino de Deus é aquele que se faz pequeno, é aquele que se humilha, é aquele que serve de apoio para que outro suba. O grande não é o que está no palco, o grande é o funcionário nos bastidores. O grande é aquele que fica acordado para que outro possa dormir, é aquele que cozinha para que outro possa comer, é aquele que dá uma volta em Recife para deixar o irmão em casa. É aquele que não fica gritando aos quatro ventos as coisas maravilhosas e importantes que já fez, mas que exalta os feitos do irmão. Esse é grande. Grande no reino de Deus não tem nada a ver com o que você sabe fazer, com a sua conta bancária, com a formação acadêmica, com quantos seguidores você tem no Instagram, com quantas visualizações os seus vídeos têm. Não, meu irmão, não tem nada a ver com isso. Grande no reino de Deus é aquele que serve ao irmão. É um paradoxo, né? É contraditório, é difícil de entender. Mas o evangelho do reino é cheio desses paradoxos, repleto deles. O menor é o maior. Quem perde é quem ganha. O louco é sábio, o pobre é rico, o fraco é forte. Os últimos serão os primeiros. O Senhor se fez servo. E é exatamente por causa desse exemplo deixado pelo Senhor que, em terceiro lugar, a grandeza de servir a Cristo consiste em se humilhar como Cristo. Versículo 28. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui estão a motivação para sofrer por Cristo e o fundamento de uma vida de serviço, ambos entregues a nós, pelo exemplo do nosso Senhor. Porque Jesus não deixou uma simples ordem para nós obedecermos. Ele mesmo encarnou o ensino que ele trouxe ao mundo. Ele diz aos seus discípulos, o Filho do Homem não veio para ser servido. E vale notar a expressão que Jesus usa aqui. Filho do Homem é uma expressão que remonta ao profeta Daniel, que profetizou centenas de anos antes de Jesus,
que viria um homem, um filho do homem, que receberia autoridade, glória, reino, e todos os povos, todas as nações e todos os homens de todas as línguas adorariam a ele. E este filho do homem receberia um domínio que duraria para sempre, um reino que jamais seria destruído. Esse filho do homem não é outro, senão Jesus, o nosso Senhor. Foi ele que Daniel viu. Jesus é aquele a quem todos os povos adorarão, cujo trono é para sempre, aquele em cujos ombros está o governo. A questão chave aqui é que este rei soberano, que tem um domínio eterno, que tem em seus ombros o governo, não veio a este mundo para ser servido pelos homens. Que contradição. Ele não veio cobrar tributo dos seus súditos. Ele não veio formar um exército de soldados dos homens desse reino. Ele não veio explorar a população para manter o seu luxo. Não, pelo contrário, ele veio servir a este povo. O grande rei de toda a terra veio para uma nação que sequer autonomia política tinha mais. Uma nação subjugada por um império estrangeiro. As pessoas que Jesus serviu não tinham nada para dar em troca a ele. Nada. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos e ele ensinou que essa é a atitude que nós devemos ter uns para com os outros. Ele seguiu esse caminho do serviço até o fim, até o ápice. No momento em que aconteceu o maior ato de entrega e de serviço que algum ser humano já realizou na história, quando ele entregou a própria vida em resgate de muitos. Resgate significa o preço que é pago pela liberdade de um escravo. E sabe quem eram os escravos? Éramos eu e você. Eu e você, que estávamos condenados, que estávamos presos à morte por causa dos nossos pecados, que não merecíamos o amor de Deus. Mas Jesus pagou o resgate por nós. E Ele pagou com a própria vida que Ele entregou na cruz. Ele morreu em nosso lugar, Ele suportou o castigo que era nosso. Que coisa difícil de engolir, né? Como é difícil de aceitar, como é que pessoas sem valor, como é que rebeldes, inimigos de Deus, puderam importar mais para Cristo do que a própria vida dele. Como é que um rei pode amar os seus servos a tal ponto de dar a sua vida por eles? Mas foi isso que o nosso Senhor fez. Ele nos amou a tal ponto que entregou a sua vida por nós, e ninguém tem amor maior que este, de alguém dar a sua vida pelos seus servos, pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor. Contudo, por mais que nós não conheçamos a motivação que levou Jesus a se sacrificar, o sacrifício de Jesus é fruto de uma escolha, é fruto de uma decisão. Ele morreu porque decidiu morrer. Ele morreu porque decidiu tomar o caminho da cruz. Ele não morreu porque alguém venceu ele. Ele não morreu porque foi derrotado, ou porque quiseram silenciar o seu discurso. Não, ele morreu porque ele decidiu se entregar. E a lição que fica para nós é que da mesma forma como Jesus entregou a sua vida por nós, nós temos que entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. Todos nós conhecemos de cor João 3,16, mas o que diz 1 João 3,16? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. A nossa atitude deve ser a mesma de Cristo, nós temos que seguir o exemplo dele, e isso está harmonizado com o que Paulo fala aos Filipenses. Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, não se apegou a isso, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A exaltação veio
E o nome de Cristo está acima de todo nome. O reino está em suas mãos. Todas as nações estão aos seus pés. Mas tudo isso veio depois da humilhação. Antes de Jesus dizer, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele teve que dizer ao Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. É este mesmo sentimento que deve estar no nosso coração, de que não é a nossa vida preciosa, tão preciosa ao ponto que nós sejamos mais dignos de honra do que os outros. Nós temos que renunciar sim à nossa própria vontade, nós temos que obedecer à vontade de Deus, nós temos que nos submeter ao senhorio dos nossos irmãos. É isso que deve conduzir a nossa vida. Nós não podemos, meus irmãos, viver uma vida cristã genuína se nós buscamos posições uns sobre os outros. Se nós queremos títulos que não nos pertencem. Se nós competimos para saber quem mais fez pela igreja, quem tem mais história na igreja, ou quem tem mais influência na igreja. Porque se nós estamos fazendo isso, nós estamos desprezando o exemplo que o nosso Senhor nos deixou. Se Jesus, sendo Deus, não se apegou à sua glória, como é que nós, sendo pecadores, vamos nos apegar aos nossos pecados? Como nós podemos fazer isso? Não, meus irmãos, esse não é o caminho. O caminho para a verdadeira grandeza é seguir o exemplo de Cristo, é nos humilharmos como Ele se humilhou. Você quer ser grande? O caminho é esse, esteja disposto a sofrer. Sirva aos seus irmãos e tome a sua cruz. Foi isso que o nosso Senhor fez. Esse texto é bastante contundente em esmagar o nosso ego, esmagar as nossas vontades. Ele é muito direto no que ele pretende fazer. Por isso, meus irmãos, nós temos que prestar atenção aos desafios que o serviço a Cristo nos traz. Portanto, questione o que você tem desejado receber em troca do serviço a Deus. Questione a motivação do seu serviço. Você tem esperado que Ele retribua e te honre diante das pessoas? Você tem esperado reconhecimento? Tem esperado a boa porção do reino? Você acha que merece uma vida mais rica? Cuidado com esse tipo de ambição, porque a vaidade é pecado. Se você está servindo com a motivação errada, você está pensando mais na recompensa que pode receber se fizer algo para Deus, do que naquilo que Ele fez por você na cruz, e da graça que Ele já te deu ao te adotar como filho. Não sirva a Deus esperando algo em troca, sirva a Deus pelo que Ele já te deu. Sirva com gratidão. Lembre que você não merecia, e ainda assim você recebeu a graça. Não ambicione juntar, crescer, fazer nome, não. A única ambição que nós devemos ter é de sermos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. É o único desejo que deve estar no nosso coração. Nós não devemos ambicionar sermos grandes nessa terra. Não. Não deve ser esse o anseio do nosso coração. Então abandone esse projeto de teologia da prosperidade que acompanha você. E sirva ao Senhor com um coração singelo. É isso que Ele espera de nós. Um segundo desafio, meu irmão, cuidado com o tamanho do ego. Porque se você tem seguido um caminho diferente de servir, se você tem se achado grande demais para servir, repense e procure desinflar esse seu ego. Porque quem é soberbo e rejeita o serviço, é rejeitado por Deus. Deus se afasta desse. O Senhor não quer olhar para a sua igreja e encontrar os seus servos escorados, porque se acham indignos de servir uns aos outros. Não é isso que Deus quer ver no meio do seu povo. Nenhum de nós é maior do que Jesus. Se Ele se humilhou, você também pode se humilhar. Se Ele negou a si mesmo, você também pode negar. Você também pode deixar a sua vontade de lado. Porque crente mimado, que não faz nada, que quer apenas receber, que não entrega, que se acha no direito de cobrar dos outros aquilo que ele não está disposto a dar, não é compatível com o exemplo de servo que o nosso Senhor Jesus deixou para nós. O Senhor te chama a se humilhar diante dEle, para que Ele, ao seu tempo, te exalte. Mas a exaltação vem dEle, não sua. O terceiro desafio que essa lição nos traz é: sirva aos seus irmãos. Meu querido, desça os degraus da escada da prioridade e faça o seu irmão subir. Considere o seu irmão mais importante do que você. Seja um servo do seu irmão.
Cuide do seu irmão. Ore pelo seu irmão. Ajude o seu irmão no que ele precisar. Todos nós temos a oportunidade de servir ao nosso irmão. Todos nós. Às vezes o que nos impede é que nós não queremos. Mas a oportunidade está lá. Então, meu querido, sabe aquele irmão difícil de lidar que você evita para manter a paz? Aquele irmão chato que você suporta, que você diz que suporta porque é o seu dever? Você tem que servir a ele. Você tem que se submeter a ele, considerar ele como seu Senhor. Tem alguém passando problemas para conseguir vir para a igreja no domingo, meu irmão? Você pode ajudar? Então ajude. Sirva a esse irmão. Não vão faltar ocasiões para você servir ao seu irmão. Sabe, o melhor contexto para servir é dentro da família. Então, aos esposos, sirvam as suas esposas. Colaborem com elas em casa. Ouçam o que elas têm a dizer. Cuidem das necessidades delas. Se sacrifiquem pelas suas esposas. Lembrem que foi isso que Cristo fez pela sua igreja. E é isso que cabe a vocês fazer. Esposas, sirvam aos seus maridos. Jesus também vê o trabalho de vocês no lar. Esse trabalho não passa despercebido aos olhos de Jesus. E não tem nada errado, minha irmã, de você querer cuidar da casa, cuidar dos filhos. Não. Esse serviço também engrandece você, minha irmã. E Jesus vê, Jesus contempla o seu serviço. Pais, sirvam aos seus filhos. Trabalhem para sustentar eles, mas também cuidem da alma deles. Se importem com as emoções que eles expressam para vocês. E quando vocês errarem com eles, sejam humildes o suficiente para pedir perdão, reconhecer o erro. Filhos, sirvam aos seus pais e obedeçam a eles. Porque vai ser melhor quando vocês obedecerem. A obediência é a característica de um servo. E ela faz bem. Obedecer nunca vai fazer mal. Só faz mal obedecer ao pecado. Mas obedecer a Deus e aos pais faz bem. Essa é para os filhos. A todos. Entendam que o serviço de Cristo não procura endereço. Ele não agenda horário. Ele não pede currículo para saber se vai servir ou não. Então sirva a todo mundo. E se contente com o serviço, mesmo que seja num contexto difícil, ainda que seja desgastante. Faça isso tendo na memória o exemplo de Cristo, que fez muito mais por você. E não se preocupe se ninguém estiver vendo, porque o nosso Deus vê. O nosso Senhor Jesus vê o nosso serviço, e no Senhor o nosso serviço não é vão. E Ele que contempla as nossas obras também trará para nós a recompensa e o galardão. Pertencem a Ele. Mas a sua grandeza virá quando a atitude dEle for vista em você. A história é cheia de homens que foram dominados pela mania de grandeza, mas essa mania não pegou no nosso Senhor Jesus. Ele foi o único grande o suficiente para, sendo rei, se fazer servo. Então vamos nós também seguir os passos do nosso Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, nós louvamos ao Senhor, porque a Tua palavra é eficaz para confrontar o nosso coração. A Tua palavra nos mostra, Pai, que o Teu Filho veio a este mundo para servir e cabe a nós fazer o mesmo. Ó Deus, não permita que o nosso ego atrapalhe o nosso serviço a Ti. Não permita, Senhor, que as nossas ambições deixem que o real sentido do serviço fique de lado, escanteado, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a servirmos a Ti com um coração sincero, com um coração genuíno, e não apenas ao Senhor, mas também aos nossos irmãos, porque essa é a Tua vontade, Senhor. Faz com que cada um de nós seja mais humilde dia após dia e mais disposto a servir ao irmão. Perdoa-nos, ó Deus, quando o nosso serviço é deficiente, quando o nosso serviço não Te agrada, quando nós damos tantos motivos para não servir, ó Pai, sendo que o Senhor deu o maior motivo para que nós sirvamos a Ti, que é o Teu Filho. Nos ajuda, Senhor, a servir melhor. E nos conforta, Senhor, sabendo que, nos fazendo saber que o Senhor vê o nosso trabalho, que o Senhor vê aquilo que nós fazemos e que para isso, que somente isso basta, Senhor. Nós só precisamos disso.
Nos ajuda, Pai, nós precisamos de Ti. Obrigado por Cristo, porque Ele veio para morrer em nosso lugar, Senhor. Obrigado porque Ele pagou o preço por nós. Nos ajuda também a darmos a nossa vida pelos nossos irmãos. Nós te oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.